Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Jéssica e hoje vamos meditar juntos na carta de 2 Pedro, capítulo 2. Tenho algumas dicas para você. Eu estou fazendo a leitura usando a Bíblia A Jornada, tá? Essa aqui é a Bíblia que eu estou usando. Ela é a Nova Almeida atualizada. Então, pode ser que você perceba aí algumas diferenças. Na leitura, quando você estiver acompanhando, eu recomendo que você tenha uma Bíblia em mãos para que você possa extrair o melhor, né, desse devocional. Outra dica que eu te dou é, tem uma Bíblia física. Por quê? Porque aí você vai, a gente vai ler juntos aqui, você vai focar nessa leitura e você lê, assim, a versão física, te ajuda a ter uma concentração melhor, né? Tira um pouco da tela, descansa os olhos, né, das telas. Então, essa é uma segunda dica que eu dou. Se você não tiver aí uma Bíblia em mãos, ou se você fizer questão de que seja a mesma versão que a minha, nos celulares, né, nas lojas de aplicativos hoje, tanto da Android quanto da Apple, você vai encontrar essa versão, tá bom? Então vamos começar aqui a nossa leitura e eu vou fazer alguns comentários depois e fica até o final que nós vamos juntos orar por você e por nós, tá bom? Vamos lá. Os falsos mestres. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos que, quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que viessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo, para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e em poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Porque, falando com arrogância palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam heredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado.
Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Queridos, o que me chama a atenção aqui, o que me salta aos olhos, é a palavra justiça. Então, Pedro, ele está alertando os irmãos que estavam recebendo essa carta sobre condutas de pessoas e até mesmo de um conjunto de pessoas, né? Quando ele fala de Noé, que ele livrou Noé e 7 membros da sua família, e os demais foram destruídos pela água. Depois ele vai citar Ló, que era um homem justo, mas que o próprio Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por causa da iniquidade, da injustiça que eles estavam praticando. Pedro então está alertando aquela igreja, alertando a igreja que recebeu essa carta e a todos nós, né? Quais são as condutas que não estão de acordo com a palavra de Deus e quais são as consequências dessa má conduta, né? Ele alerta que até mesmo seres angelicais mais poderosos eles não fazem aquilo que esses seres humanos, essas pessoas que estavam com essa má conduta, estavam fazendo. Então ele nos alerta para que nós possamos estar obedientes a Deus. E uma outra observação aqui, se você acompanhou o devocional da primeira parte, né, segunda Pedro, capítulo 1, dos versos 16 ao 21, ele fala dos profetas, né? Ele fala das profecias, e aqui ele está chamando a atenção, fazendo esses irmãos lembrarem sobre o comportamento de Balaão, né? Que ele estava fazendo algo que não era prudente, né? Que não era o que Deus tinha mandado ele fazer, né? Ele tinha sido chamado para profetizar contra Israel, e Deus falou para ele que não, né? Deus usou uma mula, porque ele estava sem freio. Então nós, como profetas do Senhor, como profetas que somos, né, quando nós falamos a palavra, a verdade, quando nós somos usados por Deus para profetizar, nós precisamos estar alertas. Não é porque nós estamos no caminho que nós não estamos sujeitos ao erro. Então essa parte da carta de Pedro chama muita atenção para a correção da conduta cristã. Então que hoje nós possamos estar alertas quanto a isso. Tá bom? Vamos prestar atenção àquilo que nós mesmos estamos falando, né? E um versículo, para mim, um versículo chave, né? Que ele fala, né? Prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, que nós possamos hoje encontrar nas Escrituras, na verdade que é a palavra de Deus, a verdadeira liberdade, né? O mundo, as pessoas que não vivem de acordo com a palavra de Deus, elas são pessoas que nós precisamos observar, né? Nós precisamos estar atentos. Assim como nós cristãos somos observados o tempo todo na nossa conduta, nós também devemos olhar para as pessoas que não seguem a palavra de Deus, e nós também devemos olhar e prestar atenção. Olha, será que isso que essa pessoa está fazendo é correto? Não é correto? Temos que analisar, olhar a conduta das pessoas e voltar para as Escrituras, para que nós possamos andar segundo a vontade de Deus, corrigir os nossos erros a cada dia. E olha que interessante, né? No final ele fala, né, que essas pessoas que ele estava observando são pessoas que andaram em verdade e depois escolheram ir para o mundo e não mais andar nessa verdade. Então que nós possamos hoje, né, estar atentos, não ficar apenas observando o comportamento das pessoas que estão ao nosso redor, mas a nossa própria conduta. Tá bom? Vamos então orar juntos. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa palavra de exortação, Senhor. Obrigada, porque nós somos seres imperfeitos, precisamos ser corrigidos. O Senhor é um Pai bondoso e amoroso, que corrige os filhos que ama. Então que hoje nós possamos nos corrigir, Senhor. Ver se há em nós algum caminho mau, como diz o salmista Davi, e guia-nos pelo caminho eterno. Que hoje nós possamos olhar para esse texto, meditar ao longo do dia, e que nós possamos não ser como Balaão, não ser como o profeta Balaão, mas sim sermos profetas que andam segundo a tua vontade, ó Pai. E que nós possamos não usar palavras, que as nossas palavras não sejam vazias, Pai, que não sejam vazias de conteúdo, mas que tudo aquilo que nós falarmos, Senhor, saia, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, para produzir vida,
para outras pessoas. Em nome de Jesus nós oramos e desde já te agradecemos. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Amém. Você foi abençoado com essa palavra? Eu espero que sim. Essa palavra para mim foi uma palavra de alerta, uma palavra dura, né? Porém necessária. E que ela possa ter te abençoado hoje. Se você tem sido abençoado com esses devocionais, curta esse vídeo, compartilhe com alguém também para incentivar a leitura e meditação das Escrituras e também considere se inscrever aqui no canal, porque aí você vai ser notificado cada vez que tiver um novo vídeo aqui. Claro, você precisa apertar o sininho aqui de inscrito, inscreva-se para você ser inscrito e ser notificado, tá bom? Muito obrigada, que Deus te abençoe e até a próxima leitura!